Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção, atenção. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Olá, eu sou o Léo Pulha e esse é o podcast do Cineclube Marighella. Nós somos um cineclube itinerante que usa o cinema para debater temas relevantes para a sociedade brasileira, sempre a partir de uma perspectiva progressista. Durante a quarentena, não estamos realizando nossas sessões presenciais, mas estamos ativos nas redes, produzindo conteúdo, debatendo e recebendo pessoas no podcast, cada um da sua casa, respeitando o isolamento social. O podcast do Cineclube Marighella está no Spotify, está no nosso site, cineclubemarighella.com.br e em outras plataformas de áudio. Quem está aqui também é o nosso companheiro de Cineclube, Gustavo Machado. Fala, Gustavo. E aí, Léo, tudo bem? Eu sou o Gustavo Machado, estou aqui junto com o Léo e nós temos hoje uma convidada muito especial aqui no podcast do Cineclube Marighella, que é a Graziela Escocar. A Graziela é historiadora apaixonada pela nossa história regional, é diretora do Museu Histórico de Campos e analista técnica em cultura pelo Sesc Campos. Então, nós vamos começar esse papo hoje. Eu gostaria de desejar as boas-vindas para a Graziela, mandar um abraço para todo mundo que está escutando a gente e convidar você a entrar nessa viagem agora, nesse bate-papo aqui. Para a gente começar, Graziela, bom dia para você e gostaria que a gente começasse falando sobre o museu, né? A gente colocou aqui que você é diretora do Museu Histórico de Campos, que é um equipamento muito importante da nossa cidade, da nossa região. Então eu queria abrir esse bate-papo, queria que você falasse um pouquinho sobre o museu, sobre a sua trajetória, enfim, vamos nessa, fica à vontade. Então, obrigada pelo espaço, obrigada por ter me lembrado de mim. Então, o museu ele foi inaugurado em 2012, lembrando que o museu tem uma longa história na cidade, né? Ele é um espaço que, na verdade, ele foi construído por um aristocrata, né, o Visconde de Araruama, e por muito tempo esse prédio teve uma trajetória muito ligada à história da municipalidade, né? Depois ele foi prefeitura, foi Câmara Municipal, foi Tribunal do Júri, enfim. E nos anos 90, a Silvinha Paz e outros historiadores da região instalaram ali um projeto de museu, que em 97 o prédio teve que ser fechado pela Defesa Civil. Eu falo sobre essa questão do prédio ser restaurado porque é raro a gente observar algum governo municipal restaurar um prédio, sabe? E instalar um museu, é bem raro isso. Mas considerando também que em 2009 foi criado pelo Gilberto Gil, ministro da Cultura, o IBRAM, que é o Instituto dos Museus Brasileiros. E como Campos tem uma grande população, era exigido que Campos tivesse um museu, né? Um museu, que eu digo, um museu histórico que pudesse abranger toda a sua história. É claro que a gente teve outros museus, como o Olavo Cardoso, enfim, tem um museu também Barbosa Guerra, que no momento eu acho que se encontra fechado. E foi preciso realmente restaurar esse local e instalar ali o museu. Quem tomou a frente desse prédio foi o Carlos Freitas, na direção, o projeto museológico é dele. Foi um projeto grandioso, muitas pessoas acreditavam que não ia dar certo esse museu, e o Carlos Freitas se dividia entre o arquivo e o museu, né? E foi uma tarefa realmente com poucos custos, né? Que eu digo assim, teve muitos custos para a restauração do prédio, mas para a instalação realmente de museu foi poucos custos, né? O Carlos Freitas ele teve que ir atrás de vários acervos, e aí, antes mesmo de 2012, eu participei do processo junto com o Cristiano Plurá, de levantamento de acervo e pesquisa para esse prédio. E aí foi muito interessante observar que na cidade a gente tem vários colecionadores e um acervo muito disperso, né? E o que a gente pôde reunir, a gente conseguiu, em 2012, dia 29 de junho, inaugurar esse museu, com o Carlos Freitas na direção. Eu era historiadora, junto com o Cristiano Plurá, e aí a gente começou a desenvolver algumas ações, né?
foi uma experiência e tanto, eu não tinha experiência nenhuma em museu, né? Eu lembro disso, e lembro também de que foi algo também muito a gente sentindo no dia a dia, né? As demandas que iriam surgindo e como administrar esse museu, né? Então, eu lembro de um dia muito interessante que o museu estava vazio e o Carlos Freitas, ele entrou no museu questionando comigo, com o Cristiano, o que vocês estão fazendo, né, para movimentar esse museu? Até então, como era algo tão novo para mim, eu não sabia direito a minha função ali. Ou era pesquisar, ou o que era ali. Então, realmente a gente teve que ir sentindo conforme a demanda. E aí a gente sentiu a necessidade de movimentar esse espaço, né? A gente ainda tem pouco acervo, temos pouco acervo. Eu sempre falo isso, eu acho que isso é uma crítica construtiva. Quem vai ao museu e questiona que o museu tem pouco acervo, eu reconheço que tem pouco acervo, mas uma das coisas que assim, o Freitas lá no começo não quis era que a gente comprasse acervo, porque a gente não sabe a origem desses acervos em antiquário corretamente, sabe? E aí a gente compra um acervo e a gente acaba mentindo a história da cidade. Pode ser acervo de Friburgo, de outras cidades, não propriamente da nossa cidade. Então a gente trabalha com a conscientização da população, que a população doe peças referente à história da cidade, referente à sua família, mas que sejam histórias verídicas, que tenham essa relação com a cidade. E é um trabalho realmente de formiguinha. Não vai ser do dia para a noite que a gente vai ter uma coleção completa no museu, né? Então, é um museu que é construído há 7 anos, né, dessa forma, mas a gente já adquiriu muitos acervos, e sobre a questão da demanda que foi chegando, a gente percebeu as visitas escolares, o quanto eram importantes, mas também trazer a população para dentro do museu. E aí, eu não tinha leitura nenhuma em museologia, comecei a ler muito sobre museologia, e aí eu percebi a questão da museologia social, a questão de não tornar o museu vitrine, das pessoas chegarem lá e contar só coisas do passado e só visualizar, mas um museu interativo. E aí, a partir dessas leituras, comecei a observar também outras instituições, inspirado em outras instituições. Eu que já tinha visitado alguns museus na adolescência, passei a visitar novamente, porque agora a gente tem um outro olhar, né? Um outro olhar, uma outra visão. E aí comecei a me inspirar, e aí eu percebi que uma das temáticas que a gente trabalha muito, que a gente martela bastante, são as exposições temporárias. As exposições temporárias são hoje o que dá gás e vida ao museu, digamos assim, porque você todo mês, ou a cada 2 meses no máximo, a gente sempre realiza uma exposição que tem a ver com a história da cidade, ou com algum artista local, ou sobre algum artista local, e a população quer ver, quer prestigiar. Então, uma das primeiras exposições temporárias que a gente realizou e que deu um up, que o museu acabou se tornando muito conhecido, foi uma exposição sobre o time do Goytacazes, que foi organizado, curadoria da torcida organizada do Goytacazes. Foi bem legal isso, né? E aí foi uma curadoria coletiva, e eu digo que foi a partir daí que eu conheci a questão da curadoria coletiva, que não parte só do museu ou parte de uma pessoa só, mas parte de um conjunto de pessoas. E o público e aí cada um participa e se sente inteirado, né, desse projeto. Enfim, essa primeira exposição me trouxe muito orgulho, porque a gente conseguiu uma interação com a sociedade, e foi aonde o museu começou a se tornar mais conhecido, sabe? Porque a partir do momento que a pessoa também participa da curadoria, ela chama a família. Olha, eu participei da curadoria. Em que ano que foi essa primeira exposição? Foi logo quando o museu inaugurou, em 2012. Foi em 2012 em setembro, mesmo. Em 2012, No ano 2012, do centenário do Goytacazes. Foi, isso aí. Não, inclusive foi a primeira vez que eu fui no Museu Histórico, foi nessa exposição do centenário do Goytacazes. Foi nessa exposição do Goytacazes. Então, porque o pessoal começou a chamar os amigos. Eu lembro que o Coliseu, ali, o dono da banca de jornal, né, na praça, que é Goytacazes, ele chamava todo mundo. Uma pessoa ia lá na banca, ele, calma aí, você tem que conhecer a exposição.
Ele levava cada um para conhecer a exposição. Então, abrir para a comunidade, realizar a exposição colaborativa, é muito interessante. Outra exposição também que eu mergulho muito, que não foi uma idealização minha, foi uma idealização, na verdade, dos músicos, foi sobre as bandas centenárias da cidade. Seu Ricardinho, que é o presidente da Sociedade Musical Lira de Apolo, me procurou falando da situação das bandas centenárias, que quase ninguém sabia que Campos tem essas bandas, que as bandas estão, né, se perdendo, esse histórico, essa relação da banda com o coreto. Ninguém hoje sabe a função de um coreto. Olha só que loucura. É curioso, né? E essa exposição com certeza pôde trazer de volta, né? Resgatar esse conhecimento, né? Sim, e aí a gente conseguiu resgatar bandas centenárias que às vezes estão no interior, como a São José, que está lá em Goitacazes, lá em Tocos, entendeu? São Sebastianense, enfim, a de Santa Amaro, porque às vezes estão em atividade, né? Ainda estão em atividade. E às vezes a gente fala só dessas bandas, Lira de Apolo, que está no centro, Lira Guarani, e a gente esquece dessas outras que estão pelo interior. Sim. Então foi uma exposição também muito deliciosa de ser feita, no sentido de que foi um tema que foi a comunidade que acabou trazendo para o museu. Eu acho que a gente tem esse caráter muito de construção coletiva entre a comunidade, que sugerem temas para a gente elaborar, e a gente acaba elaborando em conjunto. É sempre uma curadoria que eu falo colaborativa, coletiva. E eu acho que essa sempre foi uma pegada do museu desde quando ele foi inaugurado, sabe? Inserir a comunidade, mostrar que aquele espaço ali pertence à comunidade, apesar que, como é constituído pelo poder público, né, o museu é subordinado à Fundação Oswaldo Lima, às vezes a gente tem um impasse ao outro, não vou mentir aqui para vocês. Mas quando a gente mostra essa relação da sociedade, que é uma demanda da sociedade, a gente acaba passando por cima desses questionamentos. Sim, sim. E o museu, assim, agora a gente está numa situação peculiar, que é a situação do isolamento, enfim. Mas até aqui, na verdade, a gente até vai falar já sobre as ações do museu perante, né, esse momento. Mas antes disso, o que a comunidade encontrava? Existia uma exposição permanente, e essas outras que são itinerantes? Qual é o horário de funcionamento normal também, né? É bacana passar um pouco do serviço, como é que é o serviço do museu, para quem quiser conhecer mais para frente, né, presencialmente. Sim, o museu ele funcionava no seu início de terça a sexta-feira, das 10 às 17 horas. Sábados e domingos e feriados a gente testou vários horários. O horário que mais a gente achou ter público e tudo mais foi sábado e domingo das 9 às 14, enquanto o momento ali, enquanto o comércio está aberto. Sim. E feriados também. A gente abre de 9 às 14. Dependendo do feriado, digamos assim, como foi Santa Amaro, Festa de São Salvador, o museu faz até uma programação especial e estende seu horário. Sim. O que aconteceu? Com o fechamento do Palácio da Cultura, a gente acabou recebendo uma demanda enorme para ações no nosso auditório, para ações que ocorriam no Palácio da Cultura. Por exemplo, reunião da Academia Pedralva, que tinha sua sede no Palácio da Cultura. A gente acabou recebendo no museu. Instituto Histórico de Campos Geográfico. A sede também hoje atual é no museu, né? Até porque é uma questão histórica, né? Há 30 anos foi lá, então continua sendo no museu quando voltou à cena. Então a gente acabou abrindo em alguns horários extras, né? Então à noite o museu voltava a abrir de 18 às 22 horas para essas ações e receber ofício com solicitação de uso do auditório, né? Lançamento de documentário, como teve o da Estela Thor, né? Lá no museu. Então a gente acaba também recebendo essas demandas, e eu acho muito pertinente esse espaço para isso, né? Porque eu acho que, imaginando um museu como um espaço considerado pela museologia um espaço sagrado, né? Ele acaba se tornando uma referência para a população.
né? Então, quando a população procura esse espaço para desenvolver algo, essa população está legitimando esse espaço. Eu acho muito interessante, então por isso que a gente sempre, pouquíssimos casos a gente negou algo à população, só se for por questão de agenda mesmo. Mas realmente a gente teve a oportunidade de ir em várias atividades, a gente já teve a oportunidade de realizar a atividade do Cineclube Marighella em parceria também lá no museu. Quer dizer, realmente a gente enxerga que hoje é nítido que é um espaço que agrega, né, que recebe, isso, que agrega para a população. E a gente fez a nossa sessão justamente nesse horário, a gente fez num sábado à noite, né? Foi em 2019, em março, e foi em parceria com o Marco Antônio Vieira, o pessoal do Conselho Regional de Serviço Social, né? Então, foi um evento que a gente passou um filme chamado A Negação do Brasil, né? Que é sobre a representação negro da mídia. E foi um evento que lotou, foi super bacana, os nossos eventos mais bacanas que a gente já fez. Sim, eu acho que a gente tem que pensar nisso, sabe? Tanto contribuir para projetos que não sejam no museu, porque acaba favorecendo a imagem no museu também. A gente acaba mostrando, às vezes, um público que não sabia que Campos tem museu, porque é perceptível, ainda tem pessoas que desconhecem o museu, sabe? Isso é verdade, eu não nego isso. E aí acaba vindo para um evento como esse e acaba descobrindo que Campos tem museu, né? E acaba descobrindo quais as funções do museu, quais são as nossas ações. Eu ainda reconheço isso, eu sei, por exemplo, peguei um táxi esses dias e o taxista não sabia que Campos tem museu. Eu ainda... muita gente ainda reconhece o Palácio da Cultura, mas sabe que está fechado, e aí não reconhece o museu como o ponto, né? Um ponto de cultura. Uma vez eu vi nas redes sociais uma citação assim: o campista conhece a Disney, mas não conhece o museu. Isso é verdade. Tem muitos campistas ainda que não dão valor a uma instituição em sua cidade, né? Mas já visitaram a Disney, ou já visitaram o Museu do Louvre, enfim, mas não visitaram o museu da sua cidade, né? Eu acho que também tem a questão também, a gente coloca ali da questão de não valorização de um espaço, às vezes, aberto e gratuito, né? Essa é uma questão também interessante, que foi uma luta do Freitas e continua sendo a minha, da gente não cobrar a entrada no museu. Eu acho que o museu tem que ser aberto à população, sim. É claro que nesses 7 anos, né, já houve muitos secretários, né, criando essa hipótese, né? E eu sempre justifico dizendo que a gente tem que deixar o mais acessível possível para a população, né? Se ainda tem gente que desconhece, cobrando entrada, então, enfim, essa é a questão. O funcionamento do museu era dessa forma, continua sendo dessa forma, a gente só está no momento de recesso, né? E a gente tem exposições também. Vocês me perguntaram como que era. Então, a gente tem exposições permanentes, que fica no 2º piso do museu, que é uma linha do tempo constituída sobre a história da cidade. Então, a gente tem salas que a gente rotulou com períodos históricos, a sala do século XVI, XVII, onde a gente tem achados arqueológicos, escavações arqueológicas do sítio do Caju. A gente tem poeira comparado ao que foi retirado da nossa cidade, mas a gente possui um acervo ali interessante. Temos a sala do século XVIII, no qual a gente desmistifica um pouquinho a figura da Benta Pereira, e a gente também tem como acervo a cela campista. A gente também fala nessa sala sobre a produção, a primeira produção econômica, que foi o gado, depois veio a produção açucareira. A gente tem uma tabela também do Couto Reis, que mostra os grandes proprietários rurais da região, a questão da escravidão na região, como se deu. No século XIX, a sala do século XIX, que é uma sala maior, a gente possui acervos sobre realmente maus tratos aos escravos. A gente tem um busto da Princesa Isabel, instrumentos que a gente fala de suplício, de castigo corporal, que é interessante até nessa sala, que algumas professoras, assim, no ensino primário, sempre queriam, depois da visita,
conversar comigo, que acham que são acervos um pouco chocantes, que não deveriam estar expostos. Tem sempre isso. Tem sempre isso. E aí eu falo, sempre questiono para elas, olha, isso faz parte da nossa história e, pelo incrível que pareça, isso foi algo muito marcante na nossa cidade. Nossa cidade, documentalmente registrado, você procura no arquivo público documentos que mostram que Campos foi uma cidade que teve alto índice de rebeldia negra, pela forma como esses escravos eram maltratados pelos seus senhores. Então, esses instrumentos de suplício haviam muito mais na nossa cidade. O que a gente tem no museu é muito pouco, né? Comparado ao que se havia na época. E a gente não pode esconder a história real para debaixo do tapete, né? É uma história da nossa cidade, é uma história triste, mas a gente precisa falar sobre isso. Senão também não teria os outros museus do Holocausto. Enfim, claro, eu acho... Lógico. Até para a gente não repetir os erros, né? A gente precisa conhecer a nossa história para avançar em direção ao futuro melhor também, né? Sim, o passado nos ensina muito, né? E é um passado da nossa cidade, né? Tá muito presente para mim, né? Tá muito presente essas marcas, assim, da história. Até quando eu caminho pela cidade, eu encontro essas cicatrizes, entendeu? Para mim são cicatrizes da nossa história que estão aí. E precisam ser faladas assim. É claro que a gente tem uma abordagem que a gente procura sempre ter um maior jeitinho com o nível que a gente recebe do público, né? Claro, uma por isso que didática. A gente tem uma ficha que a gente preenche quando a gente recebe uma visita, né? Por isso que a gente sempre pede para agendar. Por quê? Porque a gente quer conhecer também o público que vai visitar, né? Então a gente quer saber a faixa etária, se é de escola pública, particular, se às vezes a gente está recebendo algum público que alguma criança, enfim, tem alguma deficiência, tudo para a gente já estar prevenido para poder fazer o melhor possível. Poder acolher e poder apresentar da melhor forma, né? Da melhor forma. Então, a gente recebe esporadicamente grupos, sim, mas agendado é sempre melhor nesse sentido, né? Às vezes a professora ou o professor já está trabalhando com alguma abordagem em sala de aula que a gente, na visita, a gente consegue dar maior ênfase a determinado assunto, por exemplo, né? Então, isso tudo na ficha que a gente recebe, né, que a gente acaba perguntando, tem umas perguntinhas ali, para realmente oferecer o melhor serviço mesmo. Eu digo isso porque eu sempre faço o seguinte... Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade de dar monitoria para criança. Eu tenho. Quando eu levantei essa questão dos instrumentos de suplício, eu me vi numa situação uma vez dando monitoria para criança, e as crianças, eu aprendi isso com o museu, elas são muito inocentes, elas não sabem o que é preconceito racial, sabe? E aí eu fui falando de escravidão como se fosse algo muito... comum para as crianças, né? Como se elas já soubessem disso, né? E aí as crianças me perguntaram, mas tia, por que um ser humano escravizava outro? Qual a diferença entre mim e ela aqui? A da cor, né? E eu me peguei sem saber responder, é sério. E aí eu percebi que é óbvio, né? O que parece óbvio, né? Para nós. E aí eu me peguei assim, gente, criança é uma folha em branco, realmente, né? E eu me peguei naquela situação, falei, caramba, como que eu vou passar essa informação, né? Para essas crianças, né? Então a gente também tem que ter muito cuidado, né? Como a gente fala, por isso que eu falei, o agendamento a partir da questão da gente saber a faixa etária com quem a gente está falando. Eu digo isso porque, por exemplo, eu tenho dificuldade em passar, às vezes, um conhecimento para uma criança, mas o Rossini, que é o nosso monitor mais antigo, que hoje coordena o setor educativo do museu, ele é ótimo nesse sentido. E ele também, ele é pedagogo e ele é ator. Então, ele nesse sentido, ele é muito bom. Então, a gente tem que dar a César o que é de César, né? Então, quando a gente recebe... com certeza ele vai puxar... É verdade, ele com certeza vai... Então a gente consegue separar muito bem pode lá no museu com a equipe que a gente possui no setor educativo, que é o Rossini, os estagiários hoje, que é a Larissa, a Fernanda, a Grace,
enfim, a gente consegue separar muito bem, saber qual nível de público cada um gosta de atender, cada um vai saber atender. Então, a gente tenta trabalhar dessa forma. E eu parei aí na sala do século XIX, né? E tem tanta coisa para falar do museu. Quem olha o museu... Sim. Não, isso que eu ia perguntar. Você está falando aí dessa preocupação, né, com o melhor atendimento, melhor relação com o público, algo especializado para ver para a especificidade do público. Como é que está sendo aí com a pandemia? Que projetos vocês têm feito? Como é que está a situação do museu agora? Então, a gente tem caminhado para as questões virtuais, né? A gente está com ações virtuais. O projeto de museu virtual é inspirado em outras instituições mesmo, que acabaram fazendo exposições virtuais e tudo mais. Só que aí a gente se viu em uma questão bem interessante, que a gente não se depara, às vezes, com certas necessidades. A gente se viu em casa, tendo que trabalhar de casa e sem registro fotográfico e eu digo audiovisual do museu. E aí eu me peguei nessa situação. A gente tem registro fotográfico, a gente tem de visitas e tudo mais, mas registro do nosso acervo catalogado de forma por imagem, fotografia ou audiovisual, a gente não tinha. Eu fiquei um pouco até assustada nesse sentido. E aí a gente se depara com essa... E aí a gente procurou fazer o seguinte, reuniu no início, né, uma equipe de poucos funcionários, porque também para a gente foi o maior susto. Para mim, eu lembro que quando eu sabia que estava ocorrendo o coronavírus e tudo mais, mas eu lembro que foi uma sexta-feira que foi assim um pouco assustadora, né? Que aí foi pedido para fechar tudo, que a gente não sabia direito o que ia acontecer, né? Então, esperei uma semana, eu fiquei observando pelas redes sociais outras instituições atuando e de que forma essas instituições estavam atuando, né? De uma forma que a gente também não se coloque em risco e não coloque ninguém em risco. Claro. E aí a gente decidiu fazer esse projeto de museu virtual. A gente se reuniu, poucos funcionários, o Guilherme Freitas, que elabora o curso Letras e Movimento no museu, que tem experiência do teatro, ele é diretor de teatro, o Rossi, que é um dos monitores mais antigos do museu, e, a princípio, só uma estagiária, a Fernanda Pinkfield, para a gente fazer esses vídeos. E aí a gente escolheu de casa, a gente conversando, né? Fizemos também reunião online, a gente escolheu, a gente dividiu entre a gente qual acervo cada um iria comentar, falar, né? E a gente foi ao museu, elaboramos esse roteiro desses acervos e começamos a falar não só da peça, mas contextualizar aquele acervo com a história da cidade. Então a gente sempre faz o vídeo ou foto, e a gente coloca sempre a legenda, não só falando da peça, mas falando o contexto histórico daquela peça com a nossa história. Eu acho que o diferencial das nossas ações virtuais com outros museus, eu acho que é contextualizar com a história regional que a gente acaba falando, que a gente não fala só da peça, né? Por exemplo, tem um vídeo da Fernanda que ela fala sobre a peça que pertenceu à igreja da Santa Casa, a Igreja Mãe dos Homens, que era localizada na Praça São Salvador, e é um Jesus Cristo sem as mãos, né? E ela fala sobre essa peça que é de madeira, de arte sacra, e ela fala do prédio da igreja que foi constituída, a Igreja Mãe dos Homens, que constituiu a Santa Casa, por que ele está sem as mãozinhas, que tem a questão da história das mentalidades ali, né, uma curiosidade, que as pessoas arrancavam peças do santo como uma forma de se aproximar da divindade, né? Então a gente contextualiza falando da importância que tinha essa igreja e o hospital que era na praça, que poucas pessoas sabem, né? O primeiro hospital Santa Casa, mostrando que a Santa Casa é mais antiga que a cidade, quando Campos ainda era vila. Então, se torna uma curiosidade interessante, as pessoas não sabem dessas informações do nosso passado, né? O museu virtual está entregando um detalhamento muito interessante, um conhecimento que talvez numa visita ao museu a pessoa
né, talvez não resgate essa informação, e no museu virtual ela está tendo a oportunidade de conhecer, de tomar conhecimento. Como a pessoa faz hoje, como o nosso ouvinte pode fazer para assistir essas exposições, aonde que elas estão localizadas virtualmente? Então, a gente já tinha, antes da pandemia, a página no Facebook e no Instagram. E a gente só informava ali, né? Por exemplo, vai ter um evento, um lançamento de documentário, aí a gente informava, jogava o cartazinho ali. Agora, nesse momento, a gente, em home office, a gente está realmente buscando ali uma interação realmente com o público. Então, a gente posta o vídeo ou a foto com essa legenda e a gente pergunta ao público, você sabia? E aí o público, né, questiona, não sabia dessa informação, aonde eu posso aprofundar, qual livro pode... Então a gente interage muito mais. Por exemplo, o dia 28 de março, né, que é tido como aniversário da cidade, a gente teve muita procura de mães ajudando os filhos com trabalhos escolares, aí procurava a página do museu. Muito legal, porque provavelmente as escolas passaram trabalhos com esse intuito, e o museu realmente virou essa referência e, consequentemente, para as crianças também. Foi uma referência no 28 de março, o museu virou uma referência de procura realmente. Então a gente trabalhou muito também no privado, muitas mães perguntando, adolescentes também perguntando, muitas mães pedindo para gravar vídeo para poder falar sobre a história de Campos. Foi bem interessante essa interação e o interessante ter tido o museu como referência. Então, às vezes, o que eu estou sentindo também, conforme eu falei com vocês no início, que tem gente que não sabe que Campos tem museu, e tem gente que está descobrindo que Campos tem museu através das redes sociais hoje. Sim. Entendi. É interessante que vocês estão se reinventando, né? E isso está fazendo com que as pessoas também possam redescobrir ou descobrir, né, o museu. Sim. Então, é realmente muito, muito interessante. Fica aqui essa dica, né, para todo mundo que está ouvindo a gente, buscar o Museu Histórico de Campos no Instagram e no Facebook para conhecer melhor essa exposição virtual, né, que está sendo realizada. Gustavo, Léo, vocês não têm ideia de quantas mensagens eu já recebi, que um museu recebe falando assim: poxa, eu não sabia do museu, quando passar a pandemia, a primeira coisa que eu quero fazer é ir ao museu. A gente recebe quase todo dia mensagens desse modo, entendeu? Porque o número realmente o número que a gente atingiu da página do Facebook do museu e do Instagram também, de repente, foi assustador. A gente tinha 250 pessoas, de repente a gente passou a ter 2.000 no Instagram, e no Facebook tem quase 4.000, entendeu? A internet tem uma capacidade muito interessante. Inclusive, vou fazer um comentário aqui, porque a gente não tem ouvinte só de Campos. A gente tem ouvinte tanto do Brasil, de fora de Campos, como também até de fora do país. Então, convidar também essas pessoas, a internet permite isso, né? Quem não teve oportunidade de vir a Campos pessoalmente para conhecer o museu em algum momento, ou, enfim, né, não teve essa oportunidade, ela vai ter oportunidade agora de conhecer o Museu Histórico da nossa cidade. Então, eu estou me referindo agora a você que está nos ouvindo de fora da cidade, de fora do país. Conheça o nosso museu, conheça a nossa história, né? Fica aqui essa dica muito pertinente para você que está nos ouvindo. Eu também fiquei muito feliz, que foi, para mim, um reconhecimento, né, no terceiro vídeo que a gente jogou, que a gente lançou no Instagram e no Face, o IBRAM, que é o Instituto dos Museus Brasileiros, recomendou em sua página. É justamente um vídeo que eu falo sobre o acervo arqueológico, e sem marcar o IBRAM foi lá e recomendou na sua página, ou seja, nossa ação acabou se tornando uma referência para os museus brasileiros, né? É verdade. Isso, para mim, foi muito... Tem muita história, né? E isso precisa realmente chegar, né, ao conhecimento de mais pessoas, e que bom que o IBRAM fez essa recomendação, porque com isso a história de Campos vai ter oportunidade de chegar para os seguidores do IBRAM, né? Isso é realmente um ganho muito grande.
Essa foi uma ação do Museu Virtual, mas a gente tem várias outras ações. Sim, com certeza. Mas eu digo que são essas ações, através da internet, que possibilitam que pessoas conheçam, né, em outros lugares, que tenham interesse, possam conhecer um pouco da nossa história, né, na medida em que vocês estão fazendo um trabalho relevante, um trabalho importante. Tenho certeza que dá muito trabalho para fazer isso, não é uma coisa simples, não tenho dúvida disso. Então, a gente está aqui não só aplaudindo, mas também recomendando e convidando o nosso ouvinte para conhecer e para reconhecer, né, e para, né, dar o seu endosso a esse trabalho bacana que está sendo realizado. Bom, acho que eu vou mudar um pouquinho de assunto agora. A gente falou bastante coisa sobre o museu, mas como eu te apresentei no início, você também atua junto ao SESC, né? E o SESC também se remodelou, também se reorganizou e também lançou um trabalho virtual, que é uma exposição também, uma exposição fotográfica, né? Que seria realizada, né? Na verdade, que foi realizada presencialmente, foi realizada fisicamente, porém, com a pandemia, a gente não consegue visitá-la presencialmente, então vocês remodelaram, né, essa apresentação para uma apresentação virtual. Eu queria que você contasse para a gente, falasse rapidamente para o nosso público, como é que eles podem conhecer, enfim, que exposição é essa? Então, o SESC, eu sou analista de cultura lá do SESC, e o SESC, o SESC Campus inaugurou recentemente um casarão, né, que fica ali na Gilberto, né, e as pessoas ainda estão conhecendo esse casarão, né, então a gente está promovendo ações para divulgação desse espaço como um espaço cultural, galeria de arte, oficina para cursos, né, a gente também recebe muitas propostas, sabe, é bom deixar isso até aqui, né, para as pessoas e os agentes culturais da cidade saberem que o SESC está recebendo propostas, é só encaminhar para a gente, que é uma análise nossa de curadoria da unidade submetida à sede. Sendo aprovada, a gente pode colocar em prática, né? E o SESC entra como um diferencial aqui na nossa região, porque ele valoriza o artista local pagando um cachê, né? E uma das diretrizes que o SESC, desde o ano passado, impulsionou para as outras unidades, é fazer um diálogo entre artistas da antiga e nova geração. E aí eu pensei na fotografia. Aqui da cidade, já acompanhava até pelo Instagram o trabalho do coletivo Cabeçada, e conheci o trabalho do Ricardo Avelino, que ficou um tempo sem fotografar e voltou a fotografar recentemente. Gostei muito da estética dele, da técnica dele. Ele tem uma técnica que ele chama de arrastão, que eu ainda não vi de outros fotógrafos aqui da região. E a experiência dele no campo jornalístico, né? E como o Ricardo, ele também tem uma questão social muito profunda nas fotos dele, o que combina muito com a concepção do coletivo Cabeçada, que é a questão do social. Eu achei muito pertinente fazer esse diálogo entre o Ricardo Avelino e o coletivo Cabeçada, e um coletivo que se reuniu e trouxe 3 representantes, que é o Jean Barreto, o Rafael Peixoto e o Tarcísio Nascimento. E aí a gente também promoveu uma reunião coletiva, uma curadoria coletiva que foi muito interessante, e aí eu fui entender essa diretriz do SESC, que é buscar esse diálogo, porque tanto o artista, tanto o fotógrafo da antiga geração, ele aprende com a nova geração. E a nova geração aprende com o passado desse fotógrafo, com a experiência. Então, quando eu coloquei eles lá no nosso auditório para conversar, mostrar as fotografias que cada um tinha, o Ricardo perguntando a técnica que eles utilizaram, e cada um contando a história daquela foto, eu me vi satisfeita de ter feito esse diálogo entre a antiga e a nova geração. E a ideia que eles tiveram era, para março, justamente, falar da cidade. Em março a gente tem o 28, né, que é concebido como aniversário da cidade, por mais que eu discorde com outros historiadores,
mas é concebido como um momento marcante da cidade. Eles pensaram, vamos falar da cidade, mas de um modo diferente, porque todo mundo acaba falando de uma forma grandiosa da cidade, de um passado grandioso da cidade. Parabenizando a cidade. Parabenizando. E o nosso cotidiano? E os invisíveis da cidade? Ninguém fala, né? Sim. Então, como eles, tanto o Ricardo como o coletivo, tem essa questão do social, eles trouxeram fotos desse cotidiano, retratos de pessoas com nada muito inusitado, não, sabe? Do seu dia a dia mesmo. Simplório que a gente... Nada produzido, na verdade, né? Eu tive a oportunidade de assistir a exposição virtualmente, achei muito interessante a iniciativa, não só pela iniciativa em si e pelo o que ela retrata, né? Mas pela maneira como foi implementado. É uma ferramenta interessante, você realmente consegue navegar, acho que não sei se é essa palavra, você consegue passear e assistir, de fato, como se você estivesse dentro do casarão. Isso é muito legal, né? Não é simplesmente, você não pegaram as fotos e colocaram num álbum virtual. Na verdade, é uma ferramenta que o espectador ele consegue passear pelo casarão. E isso é muito interessante. A ideia foi essa mesmo, de mostrar aonde é localizado esse casarão. Né? Então, vamos começar desde a rua, desde a porta de entrada, vamos mostrar, então, em 360 graus, como é esse casarão, vamos adentrar nele. Então, o intuito foi esse, de colocar também a cabeça da população aonde esse local está localizado, como é esse local, em maiores detalhes. Então, teve um trabalho ali do Júlio Corsolosso, que fez essa gravação em 360 graus. E mostrou aí pro Júlio. O Júlio, eles têm essa expertise, né? Logo a gente lembrou dele e ele fez uma perfeita gravação. E se você for lá, você também vê a legenda, você vê de quem é o fotógrafo, né? Consegue dar um zoom, consegue ver o nome do fotógrafo, consegue chegar perto da foto. É muito interessante a ferramenta. O título dado com a fotografia é muito interessante. Percebo que a gente tem alguns títulos curiosos que foi tirado nessa reunião de curadoria, essa troca entre eles, né? A gente tem um título lá muito curioso, que é um empreendedor campista. Porque eu lembro que em uma das reuniões de curadoria, a gente estava questionando essa questão que o povo fala sobre inovação, empreendedorismo. E o que é isso, né, para o produtor cultural, local? Como que é isso? Aí tinha uma fotografia do Rafael Peixoto que mostrava um vendedor de desinfetante. Uma cena muito comum, vocês já viram aquele desinfetante que produzem de maneira artesanal na garrafinha de 2 litros. Já vi, e o cara coisa. Vendendo, aí ele fotografou um rapaz vendendo desinfetante, e aí o nome dado, empreendedor campista, né? Foi... É muito bom. Mas isso aí. É um empreendedor. É uma terminologia que está sendo empregada da maneira mais adequada, né, possível. Pois é. Então, foi muito interessante a exposição está tendo muitas visitas, a gente está conseguindo alcançar um número ali de visitantes legal, a população que não teve acesso ainda ao casarão está conhecendo o casarão de maneira virtual. Então, assim, foi muito delicioso fazer. E aí eu digo, como a gente estava conversando com os meninos, né, e com o Ricardo, numa reunião que a gente fez online, que parece que a exposição se tornou mais pertinente agora do que nunca, né? Porque ela fala de cenas de um cotidiano que hoje, quem está em casa está com saudade desse cotidiano, né? Valorizando muito mais essas cenas que pra gente, a gente passava despercebido pela cidade e nem se dava conta, né? É verdade. Com relação ao acesso, né, eu anotei aqui o link que eu queria passar para os nossos ouvintes para conhecerem a exposição virtual. O link é bit.ly, né, bit.ly/expo virtual campus, não é isso? Isso aí. Mas também deve estar na página do Sesc, provavelmente, né? Sim.
quem quiser ir lá na página do Sesc vai poder E capturar. também vamos colocar esse link no nosso podcast, nas redes sociais do Cineclube Marighella. Sim, também. Vamos divulgar, com certeza, para facilitar aqui para o nosso ouvinte, a gente vai publicar o link. E eu tenho que falar que aí é um orgulho meu, né? Foi a primeira unidade do Sesc do estado do Rio de Janeiro a realizar uma exposição virtual. Porque a gente estava com a exposição pronta para ser inaugurada, prontinha, ela ficou pronta na quinta, sexta-feira, antes das notícias, enfim, do decreto, e ela ia ser inaugurada na terça-feira da semana seguinte, e aí, quando a gente soube do decreto que o Sesc tinha que ficar fechado, aí eu logo pensei em tornar ela virtual, mas acredite, eu tive que entrar de férias, porque eu já tinha assinado minhas férias, por 20 dias. Aí quando eu voltei, a gente conseguiu colocar ela no ar, mas deu tempo. As férias, enfim, foram em casa mesmo. Não, mas realmente ficou muito interessante, eu já tive a oportunidade de assistir, quero deixar aqui o convite também para o nosso ouvinte para conhecer a exposição do Sesc, a exposição virtual dos fotógrafos, Ricardo Avelino, né, e a galera do coletivo Cabeçada. Muito interessante. Mas a Grazi, ela saiu de férias, mas ela não parou, né? Porque ela começou um projeto pessoal também, nas redes sociais de leituras históricas, não foi isso? Ela não para, né? Foi. Eu acho que eu tô muito entediada nessa pandemia, sabe? Eu tô muito entediada e eu comecei a ler livros, enfim, a reler alguns livros da historiografia local. Eu sou apaixonada pela história da minha cidade. E aí eu comecei a perguntar, mesmo por uma brincadeira no Instagram, qual livro vocês gostariam que eu lesse essa semana, né? Sobre a história de Campos. Aí fiz votação. E aí eu nem imaginava, mas todo mundo que visualizou começou a votar. E aí o pessoal começou a me perguntar sobre o livro, se eu poderia comentar sobre o livro. Eu falei, então eu vou fazer uma live comentando, né? Aí a primeira foi assim, né? Comentei, foi sobre o Valdir Pinto de Carvalho, foi Campos depois do centenário, foi em março ainda. Aí dei sequência e aí comecei agora a realmente a normalizar isso, normatizar, organizar, né? Sintetizar, Eu organizei isso, aí eu coloco, um projeto pessoal meu mesmo na minha página, aí eu coloco toda semana, faço votação, alguns livros que eu acho interessante, que eu gostaria de ler, mas deixo o público escolher, e aí o público escolhe, eu faço uma live mesmo no Instagram, comigo mesmo, e comento sobre o livro, comento sobre descobertas. Se eu li aquele livro, às vezes tem coisas que eu passei batido e que agora com outra leitura eu consigo, como foi o João Oscar, agora eu já tinha lido Escravidão e Engenhos, mas agora eu comecei a me deter em um capítulo que ele fala sobre o tráfico negreiro na região e fiquei muito impressionada, fiquei pensando assim, como que eu deixei isso passar batido, né, na leitura? E é muito interessante que eu estou desenvolvendo uma pesquisa também com o Genilson Soares do Instituto Histórico sobre aquelas escavações lá na Praia de Manguinhos, uns achados arqueológicos de escravos. Eu vi uma foto sobre isso hoje. Impressionante. Então tá correlacionado, porque o João Oscar fala desse traficante, do André das Graças, que tem a fazenda bem na direção ali da Praia de Manguinhos, bem na direção desses achados arqueológicos, que era tido como um traficante de escravos. Para você ter ideia, o João Oscar fala até de navios ingleses que tiveram em São João da Barra procurando o André, né, que o André tinha residência em São João da Barra, onde é o fórum hoje de São João da Barra, procurando por ele porque sabia que ele é um traficante aqui da região, né? Então, eu passei isso despercebido nisso na época da faculdade, né? E agora eu fiz a votação, o pessoal escolheu o livro. Caraca, achei esse capítulo que conciliou com a pesquisa que eu estou desenvolvendo com o Genilson. E vai render muito mais aí, tá? Porque recebi mais informação. É muito bom porque a gente acaba fazendo até uma pesquisa coletiva. A gente acaba tornando a história pública.
eu estou tendo também algumas leituras de historiografia, história pública, né? Que não é criação de história para todos, como alguns historiadores realizam, né? Como Eduardo Bueno, que às vezes sintetiza de uma forma um pouco errônea nossa história. Eu falo isso por causa de um vídeo que ele produziu sobre os índios Goitacá, que... Sim, eu assisti. Tá um pouquinho ali... tive a oportunidade de assistir. Tá um pouquinho ali... Inclusive, faltou ele falar do Goitacás, do time, né? Isso é um grande erro, imperdoável, aliás. Pois é. E ele fala de uma forma ali muito assustadora sobre o nosso índio, dando ênfase a uma visão historiográfica do passado, né? E aí, não é essa história para todos, é uma história pública. É revelar realmente a nossa história documental, história a partir de vestígios, para toda a população, né? Então, fatos históricos da nossa cidade e da nossa região, como o tráfico negreiro, que poucos debruçaram sobre isso. O João Oscar, ele falou sobre isso no início do capítulo. Ele fala que ele acha estranho que poucos pesquisadores, poucos historiadores se debruçaram sobre esse tema da nossa historiografia, tendo muito material documental, sim, que ele pesquisou no primeiro cartório de São João da Barra, né? E no Arquivo Nacional. E ele se pergunta por que poucos historiadores pesquisaram isso. Realmente é um tema revelador, traz à tona aí um passado que, mais uma vez, é uma história triste de se contar, mas precisa ser dita, né? Claro, independente. Precisa. Como é que as pessoas podem fazer para acessar? É no seu Instagram mesmo? É aberto? Como é que é? Então, eu deixei meu Instagram aberto para esse projeto. Então, domingo, às 17 horas, eu vou comentar o próximo livro, que é Abolicionismo em Ação, que é da Tanise, que foi... Ontem eu busquei o resultado da enquete, né? Foi o mais votado. É um livro que fala sobre o Jornal 25 de Março, um jornal abolicionista da nossa cidade, que também é um outro assunto que a população pouco conhece, esse jornal. Todo mundo fala muito do Monitor Campista, que é a nossa principal referência, sim, mas a gente tinha um jornal abolicionista, né? A gente tem, além de José do Patrocínio, a gente tem um outro personagem, né, que eu até falo um vulto histórico que é pouco lembrado, que é o Carlos de Lacerda, que era um jornalista que fundou esse jornal. Esse jornal circulou na nossa cidade de 1884 a 1888 e era um jornal totalmente abolicionista. Tinha vários impasses entre o Carlos Lacerda e a aristocracia rural da nossa região. Inclusive, ele sofreu vários atentados, né? Alguns memorialistas falam até do empastelamento ao jornal 25 de Março. Adorei essa palavra, empastelamento. Empastelamento, que é uma briga, né? Na redação do jornal, né? Na sede do jornal, né? Desses fazendeiros, grandes produtores rurais contra ao jornal. E ele também, como defensor abolicionista, ele também defendia alguns escravos, né? Alguns escravos ficaram foragidos até na sua redação do jornal. Enfim, e poucos sabem disso. A gente fala muito de Monitor Campista, mas a gente teve um jornal abolicionista que circulava semanalmente na nossa região. Não essa live é no próximo domingo, não é isso? No próximo domingo, às 17 horas. Domingo, dia 10, 17 horas, no seu Instagram, que só para deixar aqui antes do Léo falar, é grazi.escocarte. Isso aí. Isso aí. Tá bom? Vai lá, Léo. Não, que eu só ia complementar que assim, a riqueza da história de Campos, a Grazi comentou aqui 2 exposições que foram bem sucedidas no museu, uma do Goitacás, outra das bandas, são todas organizações centenárias. Assim, qualquer livro de história que você estude a história do Brasil até o século XIX, né? Campos perdeu muita relevância no século XX, mas até o século XIX, Campos está sempre aparecendo com protagonismo, e principalmente o movimento abolicionista, né? Até aproveitar que é o momento de dica de leitura, tem um livro da Ângela Alonso, que ela estuda a história do movimento abolicionista, que é chamado Flores, Votos e Balas, movimento abolicionista brasileiro
ela narra um período de 1868 e até 1888, que é o ano da abolição. E fica claro ali no livro, não é uma autora da nossa região, é uma socióloga celebrada nacionalmente, mas fica nítido a relevância e a efervescência do movimento abolicionista em Campos, através de jornais, de organizações e de fugas de escravo. A luta abolicionista em Campos foi onde atingiu o ápice da tensão social, de revoltas, de se falar em rebelião armada. Então é uma história muito, muito rica, né? Para quem não é da região, quem está ouvindo falar de Campos pela primeira vez através do podcast, sim, é uma história muito rica. É interessado em movimento abolicionista no Brasil, o Campos é um local que não dá para contornar, se você quer estudar o tema. Sim, e sobre o jornal 25 de março, a gente está conseguindo baixar algumas edições pelo site aqui da BN Digital, da Biblioteca Nacional, e a gente vai colocar também nessa mostra digital do museu, sabe? Eu acho pertinente também, nesse mês, a gente colocar em exposição para as pessoas terem acesso ao jornal, né? Sim, vai ser muito interessante. Bom, infelizmente a gente está chegando no final, tem que trazer essa notícia triste, porque acho que se dependesse da gente, né, a gente ficaria aqui mais uma hora conversando, mas infelizmente a gente precisa chegar no final. E para a gente finalizar, antes da gente ir para os votos finais aqui, queria pedir para a Graziella passar para o nosso ouvinte alguma dica de cinema para o nosso espectador do Cineclube Marighella nesse tempo de pandemia, uma dica de um filme ou de um documentário, enfim, o que você quiser para a gente deixar para o nosso ouvinte. Olha, Gustavo, Léo, vou ser bem subjetivo. Eu assisti A História de um Casamento, e é um filme norte-americano que eu gostei muito, é uma comédia dramática, digamos assim, né? Tem a Scarlett, né? E eu digo subjetivo no sentido de que eu passei por um divórcio, né? E me identifiquei em muitas cenas ali, né? Porque a vida da pessoa muda completamente, né? Enfim, esse momento é um momento bem um divisor de águas, sabe? Que a gente não entende muito bem em que direção seguir, né? Se a gente está fazendo correto, se é para seguir em frente ou não, né? Então, eu poderia ter falado de um outro filme e tudo mais, mas é um filme que mexeu muito comigo, né? E eu gostei muito, realmente, traz cenas que eu fiz questão de voltar, assim, rever cenas, porque acabei me identificando, sim. Então, eu acho que A História de um Casamento, acho que todo mundo deveria assistir, mesmo quem não se divorciou, tá bom? Mas deveria assistir, porque fala ali de um casal, né, que tá tentando, tá querendo se divorciar, mas também não sabe se é bom ou é melhor se manter, né? Então a Scarlett, ela fica sempre nesse meio termo, né? No começo, se ela segue em frente, se ela, enfim, eu acho essa é a minha indicação. Eu acho que todo mundo poderia assistir. Sua indicação vai ficar registrada aqui no nosso podcast. A gente também vai colocar no texto, né, para divulgar para os nossos ouvintes poderem pesquisar. E é bem pertinente, porque até o isolamento social é um grande desafio para os relacionamentos, né? Você ficar trancado dentro de casa todo dia com seu parceiro ou parceira não é brincadeira. Inclusive, tem um dado problemático que com a pandemia e o isolamento social tem aumentado muito os índices de violência doméstica, inclusive. É verdade. Então, eu já ouvi falar dessa pesquisa. Bastante mulher, alguma ouvinte for vítima de violência doméstica ou presenciar um caso, ligue para o 190, denuncie, tá? Que é coisa séria. Exatamente. Sim. Mas eu acho um filme muito sensível, tá? Essa é a minha indicação. Não, com certeza, tá? A indicação está dada, nossos ouvintes com certeza agradecem. Eu agradeço a vocês pelo espaço, muito obrigada por estar aqui conversando comigo, e eu estou adorando o projeto de vocês, que dê continuidade mesmo após a pandemia. Isso aí. Vamos sim.
estamos bastante felizes, né, por ter recebido você aqui. Tenho certeza que o nosso ouvinte vai procurar saber mais sobre o que a gente falou aqui hoje, né, e muito enriquecedor, né, falar sobre isso, e deixar de antemão também um convite aí para uma próxima oportunidade a gente fazer de novo, e parabenizar você por todos esses trabalhos que você tem feito, porque em meio a essa loucura toda, né, conseguir manter uma sanidade, desenvolver um trabalho bacana desse jeito, né, transformar iniciativas presenciais em virtuais, enfim, quero deixar registrado aqui o nosso parabéns a você pelo seu trabalho e mais uma vez agradecer pela sua presença aqui e desejar que a gente consiga passar sobre isso, né, sobre esse momento da melhor forma possível, que a gente não ouça esse presidente, que a gente fique em casa. Sempre, por favor. Né, e desejar que seja um momento razoavelmente positivo para todo mundo. Sim. Seja algum aprendizado, né? Não, a gente aprendeu muito com a Grazi aqui, estamos aprendendo com esses projetos do museu. Estou aprendendo muito também com os entrevistados, estou adorando. Ah, que legal, que bacana. Muito obrigado, Grazi, prazer aqui receber você aqui. Obrigado a vocês. Acho que é isso. Então, o podcast do Cineclube Marighella está encerrando aqui. A gente está disponível no Spotify e nas plataformas digitais. E um abraço para o Léo, um abraço para a Graziella e até o próximo episódio do podcast. Muito obrigada. Abraço a todos, obrigado, Graziella. Marighella vive. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella.